nome é um tanto complexo e complicado, não tanto quanto a própria nanotecnologia ou a ciência em si, mas afinal o Fred é bem mais simples. Eu sou químico formado pela Federal de Santa Catarina, no início dos anos 90. Tenho o prazer de encontrar grandes colegas, professores e amigos aqui. E sou cofundador da empresa DenseCare e da marca FGM. Hoje eu trago para vocês um case que nós temos, um projeto que nós temos em andamento na empresa há aproximadamente 3 anos, e nós iniciamos estudos com alguns nanocompósitos e alguns biomateriais em escala nanométrica, que tem hoje finalidade e aplicação odontológica não restrita a ela, mas em si o nosso princípio, o nosso foco em si ainda é odontologia. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ok. Bom, a DenseCare ela foi fundada em 2002, é uma empresa 100% nacional. Ela surgiu em Joinville, Santa Catarina mesmo. Antes dela nós tínhamos a empresa sob o nome de FGM, Produtos Odontológicos, e por razões estratégicas ela deu lugar à DenseCare e continuamos somente com a marca FGM em si. Nós trabalhamos dentro da empresa desde a parte de prospecção. Deixa eu ver se eu acho o pointer aqui. Muito bem. Desde a parte de prospecção, desenvolvimento, industrialização e comercialização. Então nós temos todas as fases, desde início até final de produto. E dentro da empresa nós trabalhamos com um conceito de segmentação das tecnologias. Nós usamos dizer que temos, por exemplo, a tecnologia nós temos dentro da empresa o que nós chamamos de tecnologia em clareadores dentais. Clareadores dentais hoje ainda é o principal negócio da empresa. Temos uma linha bastante extensa, somos líderes absolutos no Brasil em clareamento dental e também na América Latina. Nós temos uma plataforma tecnológica que nós chamamos de compósitos. Dentro desses compósitos nós usamos principalmente matrizes resinosas à base de metacrilatos, monômeros metacrílicos e cargas, desde micrométricas, submicrométricas e até mesmo nanométricas, né? São sempre compósitos com finalidade de restauração dental ou então de alguma forma reforço dental. Temos uma plataforma que chamamos de insumos estratégicos. Algumas das matérias-primas são efetivamente produzidas por nós dominamos a tecnologia de produção delas, né? E podemos citar, por exemplo, peróxidos utilizados nos clareadores de forma estabilizada, algumas cargas vítreas especiais que utilizamos especialmente nos compósitos e, mais recentemente, o que nós chamamos de nanofosfatos, que são o alvo principal da apresentação de hoje e que vem alimentar essa plataforma que nós chamamos de biomateriais. Nós batizamos essa tecnologia os nanofosfatos de tecnologia NanoP. São, na realidade, nanofosfatos de cálcio. Estamos falando hoje especificamente de beta-TCP nanométrico e hidroxiapatita nanométrica, tá? E nós buscamos eles porque nós precisávamos ou queremos dar um pouco de bioatividade. Estamos tentando buscar dar um pouco mais de bioatividade aos materiais que estamos produzindo. Dentre eles, hoje nós já temos alguma coisa como agente dessensibilizante dental. Quando eu falo de sensibilidade dental, é aquela sensação de dor quando você toca frio, quando você tem eventualmente um alimento muito ácido ou então muito doce, né? E também, obviamente, falando de remineralização dental. E o principal foco, que é um biomaterial ósseo-condutor, que nós batizamos de NanoSint. É, na realidade, um material sintético para enxertia óssea. Essa é a ideia desse material.
Temos uma ideia do que é o nanocint hoje, ou o biomaterial. Então ele na realidade é um material bifásico de hidroxiapatita e beta-TCP estequiométricos. Nós partimos inicialmente para eles estequiométricos. São sempre granúlos com tamanho médio de 200 a 500 microns, aglomerados nanoestruturados, com porosidade entre 80% e 90%, com poros interconectados e alta hidrofilia. Uma proporção de 60-40 de hidroxiapatita para beta-TCP. Aqui nós temos uma micrografia com uma ideia de como é a morfologia deste pó. Obviamente, nós veremos em seguida que existe um resultado muito interessante associado à morfologia do pó em si, com a função de regeneração óssea ou então de reconstrução óssea, de osteocondução, como nós dizemos. Por que nós utilizamos um material bifásico? Porque é sabido que o beta-TCP tem uma solubilidade relativamente alta dentro do sistema biológico, ou melhor, ele é fagocitado a uma velocidade mais alta pelas células do organismo. E não que isto não funcione como um material osteocondutor, mas na realidade em muitas situações deseja-se ter uma velocidade de digestão desse material a uma velocidade um pouco mais baixa. A hidroxiapatita possui essa velocidade de digestão mais baixa, mas eventualmente baixa demais. Então o que se faz hoje comercialmente, principalmente, é um material combinado dos dois materiais, que apresenta uma solubilidade intermediária aos dois. Dessa forma a gente consegue manter o que nós chamamos de arcabouço ósseo por mais tempo, dando mais tempo ao organismo de efetivamente reconstruir o osso na região afetada. Como vantagens para o material sintético em si, é principalmente o fato justamente dele ser sintético. Hoje em dia, as questões biológicas elas são extremamente complexas, em se pensando em Anvisa, em se pensando até mesmo em processos de produção. Obviamente existe um complicador muito grande, que é toda a garantia de qualidade por detrás de um processo assim. Então, até pouco tempo se utilizava com frequência o osso autógeno, osso de banco de ossos. Isso ainda é uma realidade, mas que infelizmente tem decrescido bastante, ou felizmente seja. Porque na realidade é um desconforto em si, tanto ter que monitorar a origem do osso, quanto ter que dar as garantias necessárias para que aquele osso não esteja infectado ou que ele não seja em si fonte de algum problema diferente do que já se tem. O que se consegue fazer efetivamente é trabalhar um pouco a questão de morfologia do pó. Nós conseguimos trabalhar a porosidade e principalmente a interconexão dos poros dentro do material, né? E claro, temos ali possibilidade de modular um pouco a velocidade de reabsorção, o tipo de estrutura granular, temos com isso uma certa segurança e previsibilidade na condução do crescimento ósseo, uma boa reprodutibilidade em si. Obviamente tem que ser um material biocompatível, e ele é, né? Características intrínsecas já do material: ele tem uma excelente humectabilidade e possibilidade de aplicação muito simples e muito prática. Algumas indicações de uso, no caso, reconstrução de uma plataforma óssea para implantação dental. Vejam que nós inicialmente estamos tratando essencialmente de uso dental, mas esse material ele tem um potencial enorme em todas as áreas de reconstrução óssea em si. No caso de preenchimento de um alvéolo, perdeu-se um dente, pretende-se colocar um implante, não há um implante com um dimensional adequado para isso, ou não se tem estabilidade, então obviamente você consegue criar um preenchimento numa velocidade muito mais alta nessa região. Correção de defeitos ósseos, por exemplo, são as indicações principais do material. E mais também no caso de uma reabsorção óssea já mais intensa, ou então presença de seio maxilar muito avantajado, quer dizer que precisamos colocar um implante aqui, conseguimos colocar biomaterial aqui e construir ou produzir osso adequado para fixação de um implante, por exemplo.
Vários ensaios já foram realizados com esse material, então nós procuramos, obviamente, comparar este material novo com relação ao que já existe no mercado. Aqui nós temos a caracterização de alguns dos materiais existentes. Aqui nós temos o nosso NanoSynth. Temos alguns outros materiais importados, ou melhor, não disponíveis no mercado nacional, europeu e sim norte-americano, com estruturas idênticas ao que nós temos, e estes dois, hidroxiapatita e beta-TCP 6040, é um material sintético também, né? E esse outro aqui, esses dois são os, aliás, esse daqui e esse daqui foram os dois produtos que foram efetivamente utilizados como material de comparação para o desenvolvimento do nosso biomaterial. Esse daqui muito similar ao nosso e esse daqui um material sintético totalmente diferente. Observem que nem sempre nesses materiais existentes no mercado nós temos o mesmo tipo de morfologia do grão. Material totalmente compactado ou adensado, e neste caso também. Mais alguns materiais. Hidroxiapatita bovina também foi um material utilizado como fator de comparação. Hidroxiapatita bovina, sim, é um material que está bastante frequente no mercado odontológico, utiliza-se muito, é relativamente fácil de produzir, apesar de ser complexo o processo de controle de qualidade, como eu mencionei. Hidroxiapatita bovina, de novo, hidroxiapatita sintética, então existe um sem número de tipos de hidroxiapatita disponíveis. Principais diferenças são efetivamente morfologia, né, e uma ideia de como é o osso natural. Os ensaios foram feitos inicialmente em calvária de coelhos, né? Avaliamos o material com 2, 4 e 8 semanas em vivo. Foi realizado na Universidade de Nova York por um dos especialistas na área, do professor Paulo Coelho, né? E justamente para fazer um screening inicial do desempenho do material. Os resultados obtidos foram excelentes em si, foram até surpreendentes para o próprio professor, né? Temos aqui 4 semanas e 8 semanas os resultados. 4 semanas em coelhos equivale a aproximadamente 12 semanas em humano, quer dizer, aproximadamente 3 meses, e aqui aproximadamente 6 meses. Temos aqui um gráfico que representa a evolução dos materiais. O grupo controle era simplesmente coágulo sanguíneo. E o que nós temos aqui é efetivamente formação óssea e formação de tecido não mineralizado. Entenda-se por tecido não mineralizado um tecido que já tem potencial de ser transformado em osso ou de ser alimentado pelo organismo até se tornar osso. E aqui nós temos efetivamente a evolução dos materiais. O NanoSynth, desde o início, apresentou um desempenho muito melhor em termos de comparativos com os grupos controle e de referência. São efetivamente amostras padrão ouro, como nós chamamos, são 2 materiais de origem alemã. E o desempenho deles no início foi relativamente pobre, comparativamente, e tendendo a buscar alguma recuperação, mas ainda assim numa velocidade mais baixa, né? O resultado em si bastante interessante, vai ser complementado pelas próximas imagens, né? Considerando aqui o arcabouço que tinha sido formado, o depósito que foi formado, temos em preto o que ainda é biomaterial remanescente, né? Tecido não mineralizado, como eu disse, potencialmente vai ser transformado em osso, e o que já está em rosa é osso. No caso do NanoSynth, se observarmos, temos osso efetivamente crescendo em toda a extensão do material e já permeando o intermédio dos granúlos. Isso quer dizer que o osso efetivamente tem surgido inclusive no centro dos granúlos e a uma velocidade relativamente grande e homogeneamente. O concorrente 1, estamos falando aqui da análise em 4 semanas, tem também algum indício de osso, ainda o biomaterial, e várias lacunas
de tecido não mineralizado. A mesma coisa para o segundo exemplo, osso em rosa, tecido não mineralizado em cor clara e o material escuro ainda em tal. Então temos descontinuidades totais, se observarmos, e aqui já temos algum indício de fechamento da calota. E aqui em 8 semanas, onde o resultado se mostra ainda mais evidente. Então, efetivamente, o que era o resultado de 4 semanas evoluiu para essa situação aqui, onde nós já temos um fechamento praticamente de 100% de toda a calota, enquanto aqui, nos outros biomateriais, nós ainda temos osso sim, mas ainda temos várias descontinuidades. Isso quer dizer que a homogeneidade com que esse material responde, ela é efetivamente superior ao que nós chamamos de padrão ouro. Temos esses dois exemplos. Claro que agora estamos considerando esse material clinicamente aprovado, entre aspas. Temos uma fase importante que vem agora, que é a avaliação em humanos. Já temos um trabalho iniciado na Universidade Fluminense, no Rio de Janeiro. E esse trabalho já está em andamento, os resultados preliminares estão por volta de serem coletados, né? Mas enfim, já é um material que tem potencialmente um sucesso bastante grande anunciado, né? É efetivamente osteocondutor, sem dúvida nenhuma é biocompatível, obviamente é atóxico e reabsorvível. O que aconteceu, não sei. E, claro, vem uma fase muito importante agora, que é a fase de comercialização do material e toda a parte de divulgação do material, transformar esse potencial todo em um produto comercialmente interessante. Não é a fase mais... é tão simples ou tão complexa quanto o próprio desenvolvimento do material. E ali entra uma equipe bastante forte, tenho que dizer que fico orgulhoso de ter gente muito forte como Vanessa, que é de P&D, como minha esposa Bianca, que é gerente da parte de marketing e que efetivamente faz o trabalho acontecer. Esse mesmo biomaterial, obviamente, tem diversos outros potenciais. O que nós já temos em casa com ele é o que nós chamamos de dessensibilize nano-P. É um material que faz um efeito de dessensibilização de dentes com retração gengival ou exposição de colo e tudo mais. O tempo está... Ok. Então eu vou correr um pouco, só para termos uma ideia de como ele se apresenta e de como ele funciona. Nós temos depósitos de nanohidroxiapatita em túbulos dentinários, que são as conexões que efetivamente provocam dor. O material se deposita nessa superfície, né? E temos aqui uma evidência de seu funcionamento. Todos os materiais sempre são avaliados clinicamente. Tínhamos uma situação de sensibilidade severa. Depois da primeira aplicação já tivemos uma redução muito significativa ou então um alívio. E efetivamente depois da segunda aplicação chegamos a um nível de conforto de até 80% com este material. Esta é a mesma. Então, utilizando esse material agora para recuperar a dureza de superfície dos mesmos dentes com algum tipo de descalcificação, tivemos um sucesso de até 70% na recuperação da microdureza de superfície. Obviamente, existe potencial para muitos outros materiais. A reconstrução óssea talvez seja um grande foco desse biomaterial. Temos interesse em diversas outras tecnologias e estamos iniciando estudos com alguns grupos onde nanotecnologia efetivamente possa ser utilizada dentro da odontologia. Contamos com FINEP principalmente como fomentador dos nossos trabalhos mais complexos e diversos parceiros do Brasil afora a nível de consultoria ou até mesmo parcerias. A Federal de Santa Catarina, obviamente, como é a nossa casa, é também um grande parceiro. E agradeço a todos pela atenção.